Princesa, se é, beleza? Hoje o vídeo eu vou contar a minha experiência com o uso de dois produtos. Então, eu tenho aqui um tênis com salto que eu mandei fazer no início de 2010. Então eu já tenho ele há mais ou menos uns 5 anos. E esse sapato alto da Arezzo que eu comprei no início de 2011 e já tem então uns 4 anos de uso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês um pouco como é que foi a minha experiência de uso nesses anos, o que eu achei de cada um, até para quem queira comprar ou mandar fazer um sapato ou um tênis com salto, poder pensar tênis com salto ou sapato alto. O tênis com salto. A história desse tênis é porque eu vinha pesquisando há um tempo calçados e eu queria poder criar alguma coisa assim que eu ainda não tinha visto. Daí eu acabei então achando na internet um All Star, eu lembro que ele tinha salto e ele era uma montagem, eu não sabia. E daí eu pensei, nossa, que a fuder, imagina ter um tênis com salto. E daí o que eu fiz? Pesquisei lojas que faziam calçados, como é que eu podia então fazer, e acabei encontrando em Porto Alegre uma loja que se chama Antônio Calçados. E eu disse, vou lá levar então um calçado e mostrar pra ele e ver o que ele acha. E daí eu peguei um tênis muito semelhante a esse, que é um tênis de skate. Ele, olha só, eu tenho um tênis assim, e eu queria fazer então um tênis com salto, queria ver se isso é possível de alguma forma. E daí ele me falou o que é que ficava melhor, como é que podia ajustar, algumas coisas assim de proporção que eu ia ter, por exemplo, assim, ó, o calçado ele ia ficar assim, então já ia modificar o desenho daqui. Ele disse que aqui em cima não dava para ser tão aberto, porque senão podia cair quando eu andasse. Então ele foi me mostrando algumas coisas que iam ter que adaptar por causa do próprio formato dos modelos, então de palmilha que ele já tinha, porque tu chega lá ele tem algumas palmilhas prontas, né, do calçado, assim, do salto, que ele já é curvado. E daí o que ele me falou? Ele me falou que ele tinha então dois modelos. O modelo que ele podia fazer era um salto, que nem esse que eu fiz, de madeira, que então seria o modelo mais alto. Esse aqui é 16 centímetros. Ou se não, eu podia fazer de acrílico, que daí era uma base que é tipo um plástico, né? Que ele já tem pronta e ele encaixa. O problema do acrílico é que só ia até 12 centímetros o salto. Então, pra mim, eu lembro que tinha umas 3 coisas que eram assim bem importantes. Primeiro era o tamanho do salto, porque não via sentido, se eu vou usar um sapato com salto, um tênis com salto, ele tem que ser alto, entendeu? Porque a ideia do salto é tu ver as coisas num ângulo diferente. É tu experimentar a vida num ângulo diferente. E não ficar sofrendo, machucando o pé com 4 centímetros de salto, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu queria uma coisa que fosse fácil de andar na rua. Eu queria poder ter mobilidade. Então, o segundo ponto era a mobilidade. Então eu queria algo que não fosse muito inclinado, porque senão eu não ia poder andar, pegar o ônibus, ir para a aula, ir para o trabalho. E então eu precisava de algo que não tivesse aqui uma descida muito grande. Então, como vocês podem ver, a gente acabou mandando fazer com essa plataforma na frente bem grande, que foi a sugestão dele. Um outro ponto para mim era a durabilidade do calçado, né? Porque eu ia estar pagando ali, em média eu paguei R$ 250 na época, e eu queria algo que durasse, que fosse resistente. Eu também não queria que fazer um calçado que fosse quebrar, então eu precisava de algo que eu fosse andar na rua, que eu pudesse caminhar rápido, caminhar bastante distâncias, então eu precisava de algo também que fosse meio durável, né? E ele me sugeriu então esse do acrílico ou da madeira. Só que o acrílico ele tinha um brilho, e eu queria fazer um couro tipo esse assim, sem brilho, e não ia combinar, porque daí ia ficar uma parte brilhosa e outra não. E não ia ficar um calçado inteiro, sabe? Então a gente acabou optando por fazer o de madeira, 16 centímetros, nesse modelo. Eu acabei optando pelo preto. Como vocês podem ver,
um calçado de tênis, ele é colorido, ó, que acaba dando esse formato também do desenho de skate, de skatista, né? É difícil achar um tênis skatista todo preto, por exemplo. Então o que aconteceu quando o tênis ficou pronto e eu fui buscar, foi que eu vi que algumas coisas realmente tiveram que ser adaptadas. Por exemplo, aqui a fina em cima, a plataforma aqui também acaba afinando, né? E normalmente o tênis de skate ele é largo, tanto em cima quanto embaixo ele é acolchoado. Então isso não deu para adaptar. Se vocês perceberem, o que ficou legal foi as costuras, né? Que ele é bem do tênis. Se ele fosse branco com costuras coloridas ia ficar bem evidente que é mais cara de tênis. O cadarço, então, que a gente botou aqui na frente. E a palmilha, que não dá pra ver muito bem, mas ela é uma lingueta pra fora. Bem no estilo desses tênis mesmo, ó. Que eles têm uma língua que fica pra fora. Sempre dá destaque. O tênis que eu tinha levado tinha uma língua bem grande pra fora. Então esse acabou sendo o resultado. Quando eu fui buscar ele, eu me lembro que nossa, fiquei apaixonado. Tanto que na hora eu já botei e já saí usando para pegar o ônibus. Ele ficou lindo. E eu lembro que quando eu experimentei, fiquei 16 centímetros mais alto. Eu pensei, nossa, isso é muito divertido. É tipo andar com uma perna de pau muito mais confortável. E tu começa a ver, assim, pegar o ônibus, por exemplo, sendo mais alto, tu quase bate a cabeça no teto do ônibus, era muito divertido. Então, esse tênis eu usei por muito tempo. Foram 5 anos, assim, de pura felicidade. E eu ia pra aula, eu ia pro trabalho, eu ia pra tudo que é lugar. O problema dele, eu acho que foi quando ele começou a descolar aqui embaixo, ó. Porque o que acontece? Tu anda e o salto vai pressionando, né? E aqui ele começou a descolar. E eu comecei a ficar com medo, porque ele começou a ficar meio bambo. Depois aí já de 4 anos de uso, ele já estava bem gasto. E esse plásticozinho aqui também começou a desgastar. Então eu fui lá no Antônio, né, depois desses 4 anos de uso, e disse pra ele, eu queria passar uma cola aqui e trocar esse plásticozinho. Então ele fez isso. E eu continuei daí usando depois de um tempo, né? Esperei secar, continuei usando. Mas mesmo assim, ele começou a ficar muito bamba. E hoje, se eu olho ele assim de trás, pra vocês assim, ó, vocês já conseguiriam ver que ele tá um pouco inclinado, sabe, pro lado. Então quando tu anda, ele vai cambaleando assim, ó. E mesmo assim, aqui, apesar de ter colado, ele durou um pouco, mas daí já começou a descolar de novo. E eu acho que foi não sei, eu tenho a sensação que afundou um pedaço da plataforma aqui na frente. E ele ficou meio torto por causa disso, sabe? Que foi muita pressão de um lado e acabou dando uma entortada. Então eu tive que abrir mão de usar ele, porque eu não conseguia mais ter estabilidade, sabe? E daí andar na rua com o risco de tu acabar caindo daqui a pouco em algum lugar, não era nada divertido. Eu pensei, não, eu não tô a fim de correr esse risco. Então hoje em dia o que eu faço é assim, eu vou numa festa, que eu sei que eu posso quebrar isso aqui e vou continuar tranquilo. Ou eu vou num restaurante, eu vou numa janta na casa de algum amigo, e eu sei que eu não vou ficar andando muito, então dá pra usar. Mas mesmo assim, desde o início, desde que eu comprei, sempre que eu saía com ele, eu levava um tênis, um chinelo na mochila para poder trocar. Até porque muitas vezes, por exemplo, eu ia para aula e depois eu ia voltar a pé para casa. E eu não ia andar assim uma quadra, eu ia andar 8 quadras. Então não dava para ir andando, até para não destruir também o tênis, né? Mas mesmo assim, nossa, valeu tanto a pena. E ele é lindo, né? Foi a realização de um sonho. E apesar dele ter essa inclinação mais baixa, não dá pra negar que todo calçado que tem uma inclinação, ele dá uma pressão no pé, sabe? Então tu nunca vai conseguir andar a mesma coisa que tu anda com tênis, não é o mesmo conforto. Sempre dá um pouco de dor no pé, sempre pressiona um pouco a parte da frente do pé, ali onde ficam os dedos, né? Mas esse aqui é muito confortável e valeu muito a pena ter feito. Esse salto alto, em 2011, então, no início,
eu estava pesquisando calçados, eu já tinha tido alguns saltos altos antes, e daí eu estava pesquisando para ver se eu encontrava alguma loja de salto alto que vendesse com mais de 12 centímetros, porque eu achava eles todos muito pequenos e eu não via muito sentido, né, como eu já falei, de comprar algo para ficar sofrendo para ter 4 centímetros a mais, que não fazia diferença nenhuma na minha altura. Então eu acabei indo em várias lojas, né, eu pesquisei. Eu lembro que daí eu entrei então na Arezzo e tinha um vendedor, ele era apaixonado por sapatos. Ele ficou insistindo, não, mas prova esse, prova aquele outro, prova não sei o que. Mas não gostei, eu queria um mais alto. Não gostei desse, ele me mostrava uns modelos e eu não gostava. E ele disse, já sei, tem um modelo lá em cima que a gente ainda não desceu, eu vou te mostrar. E daí ele desceu então esse calçado, que aqui ele tá com parafusos, né, como vocês podem ver. Esses parafusos não fazem parte do calçado, foi eu que botei ano passado. Mas quando ele desceu e me mostrou, nossa, eu me apaixonei. É muito lindo, né? Eu pensei, nossa, é lindo. Acabei então comprando ele e também já saí usando da loja. Eu lembro que eu tava num shopping, eu pensei, nossa, vou aproveitar que eu tô no shopping, né? E poder então já testar, ver o que é que eu acho da inclinação, ver como é que é andar com ele, então na rua, aproveitar que é shopping, que é fácil, né? Shopping é liso, não tem nenhum, né, buraco, então é sempre plano, não precisa se preocupar. E ele é muito inclinado. Como vocês podem ver, diferente do outro, aqui a plataforma, ó, é bem pequenininha, só na frente. Mesmo assim, eu usei ele muito. Foram 4 anos praticamente de muito uso. O que aconteceu com esse salto foi que ele começou a desgastar muito a sola e aqui esse pininho, ó. Então, hoje em dia, se eu tento usar ele na rua, em shopping, é a visão do inferno, porque escorrega. Ele perdeu toda a... não sei o que é que eles passam, mas que fixa no chão o calçado. Agora ele tá liso, 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 que parece sabão, sabe? Chão de shopping, tudo que é liso e muito reto, assim, sem aspereza no chão, se torna muito mais difícil de andar. Então, hoje, se eu quero usar ele, eu tenho que ir para lugares onde eu vou andar muito pouco, onde eu possa cair, não vai me preocupar se cair, ou onde eu vou ficar sentado, vou jantar, vou só entrar e já sentar. Então, são lugares assim que eu tenho que ter um certo cuidado. Se eu fosse, então, comparar os dois calçados, o tênis com salto e o sapato da Arezzo que eu comprei pronto, o que eu acho que pode ser levado em consideração? Primeiro, eu acho que é a durabilidade, né? Não dá para negar que um sapato tipo o da Arezzo feito em fábrica, ele tem uma tecnologia que a cola, a resistência do solado, os materiais assim em volta, esse couro artificial, acho que é o plástico, tudo nele, a costura é mais resistente, porque esse tênis com salto, ele é feito à mão, né? Ele é feito modelo único, a pessoa cola tudo ali sem uma tecnologia assim de máquinas que prensam. É tudo muito mais feito à mão, então corre muito mais o risco de acontecer alguma coisa e desgastar a costura ou a cola desses feitos à mão do que normalmente são os de fábrica. Outro ponto é a inclinação, que não tem como negar que esse tênis aqui tem muito menos inclinação e acaba machucando muito menos o pé do que esse aqui. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma caneta e eu medi, ó, aqui fica a reta do calçado, tá? Daqui até aqui a gente tem uma inclinação de 6 centímetros. Então a pressão no pé é bem baixa. Esse aqui, em compensação, eu medi e daqui, ó, até aqui vai ter 9 centímetros o ângulo. Então a pressão no pé é enorme. Tu não aguenta assim, ó, nem metade. Se eu fosse comparar em porcentagem, eu acho que esse aqui eu consigo andar 90% mais do que eu ando com esse aqui, porque a diferença é muito grande em termos de dor, de pressão, tanto no pé quanto na panturrilha, né? Então esse aqui eu acabo tendo muito mais mobilidade
do que esse. Esse pode ser um pouco mais resistente, mas não adianta ser resistente se eu não vou poder usar muito, né? Então esse aqui acaba ganhando por dar mais mobilidade. Um outro ponto é o conforto, porque esse aqui ele realmente tem uma característica de tênis. Ele dentro é mais quentinho, é fofinho, no inverno é muito bom de usar. O material dele é bem confortável. Em compensação, esse aqui ele vai ser muito mais duro aqui embaixo, onde encosta a sola do pé, é muito duro. Esse tecido em volta é tipo um plástico, né, furadinho. Ele não tem então tanto conforto, então esse também acaba ganhando no quesito conforto. Se eu fosse ter que escolher um dos dois, com certeza eu ficaria com esse, porque ele tem muito mais cara de tênis, no sentido do conforto, de poder ter mobilidade, do que esse aqui. Então hoje em dia, se eu tivesse dinheiro, eu mandaria fazer um muito semelhante a esse, talvez com mais cara assim de as cores do tênis, né? Poder fazer com branco e algumas marcas de outras cores assim nos recortes, e talvez tentaria a plataforma de acrílico para ver como é que fica a resistência, porque hoje pensando, talvez o acrílico ele dure mais do que esse que eu fiz de madeira, né? Então era isso, princesas, que eu queria contar para vocês, minha experiência de uso desses objetos. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para os princesos que têm interesse então de fazer um tênis com salto ou comprar um sapato alto. Lembrando que é sempre prática, né? Depois que tu compra, no início tu pode caminhar em casa testando, vendo o teu equilíbrio. Primeiramente saindo em lugares que tu sabe que vai ter um chão mais liso, tipo shoppings, ou festas, ou jantares, restaurantes, e depois então testando o equilíbrio em ônibus, em andar na rua, por causa que o chão irregular da rua, o balanço do ônibus, às vezes tu tem que ficar de pé, não tem lugar para sentar, tudo isso acaba fazendo a diferença. Mas eu espero então que vocês tenham essa oportunidade de experimentar ficar mais altos, e em breve a gente se vê. Beijo na bochechinha de vocês.